Você que é investidor, você com certeza sabe que os nossos juros, a taxa Selic e a inflação, elas têm uma correlação, de certa forma, bastante significativa nos nossos investimentos. E eu estava lendo uma matéria bem interessante, por sinal, onde diz: investir ou correr, os três setores que vão mal em ciclos de alta da Selic. Um estudo mostra o comportamento ruim das ações sensíveis a juros quando o mercado precifica o aperto monetário. Aqui, nessa matéria, ele fez um levantamento onde eu já vou te mostrar sobre essa influência da nossa taxa Selic sobre o desenvolvimento das ações diretamente na cotação da empresa. Mas primeiro, antes da gente entrar diretamente nessas empresas que eu vou te mostrar e você vai entender realmente se esse ciclo funciona ou não, que isso também é uma questão que a gente vai analisar aqui, a gente precisa saber o que é a taxa Selic, quais são as influências realmente que ela sinaliza para a nossa economia. A taxa Selic ela é a taxa básica de juros da nossa economia brasileira. Ela que é o principal instrumento que a política monetária utiliza para o governo controlar, de certa forma, a inflação e influenciar o desenvolvimento econômico, pessoal. Esse controle da inflação ele é realizado nos seguintes termos: de quando ela tem uma Selic que está mais alta, o objetivo é conter a inflação, porque eu tenho juros altos aí que encarecem o cenário de crédito, né, desestimulando o consumo dos investimentos. Isso diminui a demanda pelos bens e serviços, né, ajudando a controlar essa alta dos preços. Quando eu elevo a taxa Selic, eu estou dizendo não só para o mercado, mas para até mesmo nós, consumidores do dia a dia, em que devemos desacelerar os nossos consumos, desacelerar o nosso gasto. Os juros ficam mais altos, então tende-se aos investimentos em renda fixa ficarem mais atrativos, e isso desestimula, porque afinal de contas, grandes investidores, grandes empresas preferem deixar o dinheiro rendendo na renda fixa com a Selic do que fazer aprimoramentos na sua empresa, contratar mais funcionários, e tudo isso desaquece as economias. Se eu desaqueço a economia, o que eu faço com o nosso consumo? As pessoas param de comprar os mesmos produtos, eu tenho uma menor concorrência, o preço desse produto, de certa forma, diminui. E isso faz com que a inflação tenda a ter uma queda. E como que isso se reflete nas empresas que nós investimos aqui na Bolsa de Valores? Então o estudo trouxe alguns segmentos, e desses segmentos ele conseguiu identificar antes do aumento ou da queda da taxa Selic o desenvolvimento dessas empresas. Então nós temos que o retorno do setor com o Ibovespa é em 1, 3 e 6 meses após a inclinação da curva dos juros. Nós temos que os setores que performaram negativamente, ou seja, com uma taxa de juros mais alta, com uma Selic positiva, eu tenho que o setor de educação performou negativamente, inclusive no longo prazo, após os 6 meses. Depois eu tenho o setor de papel e celulose e o setor imobiliário. Claro que eu tenho outros aqui, mas os que mais se identificaram com essa relação foram esses três setores ali, né? Inclusive, fica até, a gente acha que o varejo é muito influenciado, mas a gente percebe que no longo prazo ele consegue dar uma adaptada. Claro que de acordo com este estudo aqui, né, pessoal? Então, trazendo aqui para nós hoje, para a gente conversar de forma despretensiosa, o setor de educação, papel e celulose e o setor imobiliário, a gente pode fazer uma breve analogia com a Cogna, por exemplo, que ela é bastante famosa na Bolsa de Valores. Se a gente pega em termos de cotação, a Cogna, do início do ano, de janeiro de 2024 até setembro de 2024, nós temos uma queda forte no valor das ações, menos 56%. No longo prazo, ela também vem performando negativamente. O seu pico máximo ali um pouquinho antes de 2018, custando R$ 20,33, mostrou uma volatilidade muito grande no valor dessa cotação. Agora veja essa reflexão comigo aqui que eu fiz para a gente poder analisar se realmente a taxa da Selic ou o aumento da taxa da Selic influenciou positivamente ou negativamente a empresa de educação Cogna. A gente pode perceber no momento onde ela teve a cotação maior, custando R$ 20,33, um pouquinho antes de 2018, a gente pega aqui a taxa Selic, estava alta, estava em 11,25 de certa forma, né? Ela vinha de um valor mais alto ainda, e mesmo nesse valor mais alto, em 2016, a empresa vinha subindo a sua cotação. Você pode perceber que de 2016 a 2018 a empresa vinha subindo com uma certa volatilidade, mesmo num cenário onde tinha uma Selic mais alta. O que realmente pode influenciar mesmo aqui, que eu vejo, é a questão das suas receitas e lucros. A gente vê que de 2009 a 2019 a empresa
veio subindo as suas receitas e subindo seus lucros. Nisso a cotação vinha performando, claro que uma certa volatilidade positivamente, mas a partir do momento onde eu tive, ali após a crise sanitária, a queda brusca dos lucros, a empresa até hoje não conseguiu se recuperar. E nisso a cotação seguiu a questão desse lucro. Então, no caso aqui da empresa de educação Cogna, ela está mais inclinada para o desenvolvimento próprio da empresa, né, com relação às suas receitas e lucros, do que com a taxa Selic, porque a gente viu que com uma Selic mesmo alta, no passado, ela performou positivamente. Mas o que se posterga é o seguinte, pessoal, posterga que se a taxa Selic mais alta, há uma dependência do financiamento estudantil um pouco maior, porque o FIES fica mais caro, então o aluno, para ele tomar aquela dívida de financiamento, ele vai pagar mais caro. Então ele vai pensar 2 vezes antes de iniciar os seus estudos. Se eu tenho estudos onde eu tenho menos alunos, então eu tenho uma receita um pouco menor. Também com um endividamento elevado dessa própria empresa, porque cada vez mais ela precisa se modernizar, se envolver em tecnologia, modernizar os equipamentos, fazer a troca ali dos colégios. Então tudo isso gasta muito dinheiro, a empresa toma muita dívida por conta disso. E também redução dos consumos da família, ou seja, lembra que eu falei em uma taxa Selic mais alta, sinaliza para o consumidor dar uma freada nos gastos. Então se eu tenho uma maior seletividade na escolha para as escolas, por exemplo, ou para os ensinos, pegando um ensino mais barato, eu tenho também uma margem menor vinda dessas empresas. Só que quando a gente analisa então os números da Cogna, a gente pode fazer alguns insights aqui importantes que descorrelacionam um pouquinho essa relação entre a taxa de juros, entre a taxa Selic. A gente vê que a empresa, no segundo trimestre de 2024, teve uma receita líquida de 1,4 bilhão de reais, o que foi maior do que 2023. Então, de um ano para o outro, ela aumentou sim as suas receitas, mas veja, um impacto muito grande nas despesas operacionais. Então, praticamente metade da sua receita vai embora devido às suas despesas operacionais e as despesas gerais e administrativas. Para que o ensino funcione corretamente ou tente funcionar corretamente, a empresa precisa gastar muito, sem falar das deduções com o pagamento das dívidas. Então, isso tudo corrói bastante as receitas dessa empresa, formando um lucro em prejuízo. Por isso que a empresa tem muita dificuldade em voltar ao que era antes. O reflexo da nossa crise sanitária bateu muito nessa empresa. Então ela vem ali tentando, mesmo com uma receita bilionária, a ter algum tipo de lucro. A gente olha aqui os indicadores fundamentalistas, ela tem um PL negativo. Então lucros negativos constantes nos últimos 12 meses. Quase 5,0 dívida líquida pelo EBITDA, então uma empresa que está bastante endividada, né? Mais endividada do que elétricas, por exemplo. A gente tem um ROI negativo também, um retorno sobre o patrimônio de forma de rentabilidade negativa, e a gente tem margem líquida também negativa. Então uma empresa que vem sofrendo, pelo menos nos últimos trimestres, nos últimos 4 anos, bastante. Então esse sofrimento está mais associado com os seus números do que com a nossa taxa de juros, porque nesse meio tempo ela também ondulou bastante. E isso torna a cotação muito descontada. Então o investidor ele preocupa mais com a gestão, com os números, com o que essa empresa entrega, aparentemente, do que com a evolução direta da taxa Selic. O que eu quero dizer é que para a Cogna, do segmento de educação, o aumento ou a queda da taxa Selic pode influenciar, sim, de forma indireta, mas não assim, aumentou a Selic, a empresa vai ter prejuízo. Diminuiu a Selic agora? Então agora a empresa vai performar positivamente. Tá? Isso não é o que os números mostram aqui e confrontam um pouquinho essa pesquisa. Tá? Posso estar sendo leviano aqui nos meus estudos, mas é o que a gente consegue ver aqui nos gráficos. Passando um pouquinho agora, então, para a celulose, onde a gente tem um papel mais forte da Suzano para a celulose em si, o custo de capital vai influenciar mais essa empresa. Por quê? A alta da Selic encarece esses custos de captação, ou seja, os empréstimos, né? Dificultando o investimento e expansão das suas plantas, que precisam de constante capex, certo? Os investidores preferem, nesse meio tempo, pegar o dinheiro e colocar na Selic do que investir na própria empresa ou comprar ações. Então, isso faz a performance das ações ficarem de forma negativa, como a gente pode perceber no acumulado do ano de janeiro de 2024 até setembro, a gente tem uma queda de 1,54%. Mas, de qualquer forma, no longo prazo, nós vimos que quem investiu desde 2018 a 2024, dos últimos 6 anos, teve uma rentabilidade de 160%. Então, é uma empresa que a gente vai ver
que tem um controle muito mais cíclico das suas receitas e lucros. Veja, é um gráfico bastante distorcido. A gente percebe que no intervalo de 4 anos, a gente tem lucros e prejuízos com uma receita um pouco mais constante em elevação. Então, esses lucros e prejuízos mexem com a volatilidade das ações, momentos de oportunidade para alguns, momentos de desespero para outros, é o que eu sempre digo aqui, tá? Então, a empresa, você percebe que ela é muito mais cíclica nesse meio tempo, mesmo com uma taxa Selic que era mais alta, ela ainda teve momentos onde ela teve lucros. Se a gente fosse pegar os estudos, era para ela ter um prejuízo maior. Olhando a cotação também no longo prazo, a gente pode perceber que era para estar em prejuízo, porque nós temos uma Selic em longo prazo um pouquinho maior. Então era também para a cotação cair. Então mostra-se que o que está associado mais com essa questão da celulose é o ciclo das commodities em si. Então empresas de commodities, elas vão performar desta maneira, de forma muito cíclica. E se você não sabe dessa informação, isso vai machucar a sua carteira de investimentos. Se você ficar vendendo toda vez que a empresa cair, comprando toda vez que a empresa vai bem. A gente pode até fazer um estudo mostrando um mercado chinês para consumo de celulose, ele tende a diminuir com o passar dos anos. E a Suzano tem mais de 80% das suas receitas vindas da celulose. É claro que essa empresa, esperta como é, vem diversificando os seus clientes. Ela não está vendendo só para a China, mas a China ainda influencia bastante no ciclo das commodities. O relatório da Goldman Sachs até afirma que é preciso acompanhar de perto a demanda da China pela celulose, já que o crescimento da economia do país vem preocupando alguns analistas, né? Uma desaceleração das compras asiáticas podem ter impactos negativos nos papéis. Isso reforça o quê? Que esses ciclos macroeconômicos externos para commodities e para celulose têm maior influência do que o aumento ou a diminuição da nossa taxa Selic aqui para o desenvolvimento e lucratividade da empresa. A gente pode até perceber aqui nos indicadores fundamentalistas, onde tem uma dívida de certa forma controlada pela empresa de commodity em expansão, a gente tem um ROI pequeno, né, 0,55, a empresa, por ter dado prejuízo nesse trimestre, ela diminuiu bastante esse ROI e tem uma margem muito apertada por conta desse consumo mais dificultado pelo exterior e pela China. Mas, de qualquer forma, é uma empresa que vem crescendo suas receitas. Muitos analistas, não eu, os analistas, eles recomendam o investimento, trazendo atratividade daqui para frente. A gente tem outras opções no mercado, a gente tem Klabin, a gente tem Irani. Meu ponto de vista, não é recomendação de investimentos. Gosto mais tanto de Klabin quanto de Irani. De Klabin, de receitas diversificadas, não só da celulose, mas de todos os outros produtos que ela tem. E a Irani, também uma small cap, que deu o maior retorno da Bolsa de Valores em small cap foi a Irani. Você pode analisar os gráficos, tem até vídeo aqui no canal. Agora, para a gente fechar o terceiro segmento, ou terceiro setor de construção civil, eu trago como exemplo aqui a Cyrela, por exemplo. Se a gente pode analisar a Cyrela, o que está relacionado com o segmento da Selic e a empresa é o seguinte, pessoal. A construção civil é altamente impactada pela Selic, já que as taxas de financiamento imobiliário aumentam. Com juros mais elevados, o crédito imobiliário fica mais caro, o que reduz a demanda por imóveis. Isso afeta tanto as construtoras quanto as empresas de materiais de construção. Além disso, muitas construtoras dependem de financiamento de longo prazo para os seus projetos com juros altos. O custo desse capital cresce, comprimindo as margens de lucro. Mas, abrindo um parênteses, depende da empresa. Se a empresa é de mercado de luxo, a taxa Selic tanto importa para quem vai comprar ali, porque afinal de contas a pessoa já tem bastante dinheiro e ela não está muito preocupada se ela vai investir em Selic ou se ela vai fazer a compra de um seu imóvel de luxo preferido, por exemplo. Se a gente olha aqui em termos de cotação, a gente vê que no acumulado do ano ela tem performado negativamente em 3,72%, mas no longo prazo, apesar de uma alta volatilidade, ela tem um retorno até interessante. Veja aqui um outro parâmetro interessante. A gente percebe que nas suas receitas e lucros, de 2010 a 2014, a gente tem aumento das receitas e aumento do lucro. Nesse mesmo período, de 2010 a 2014, eu tenho uma pequena elevação da taxa Selic e uma diminuição da taxa Selic. Então você pode perceber que a empresa segue um pouquinho em termos de lucro
essa relação, só que de forma muito, muito, muito discreta. A gente pode até perceber que em 2017, onde eu tinha uma taxa Selic em constante queda, a empresa teve uma receita e um lucro pequeno também. Claro que ela estava num momento de mercado diferente. E agora, a gente pode ver aqui que de 2020 a 2023, a gente vê aumento de receitas e aumentos de lucros, mesmo com o aumento da taxa Selic. Então, o que isso nos traz? Isso nos traz que os números e a gestão e o modelo de negócio de cada empresa é muito individual. Então, se eu pego uma empresa que trabalha com um segmento de menos rentabilidade, menos luxo, por exemplo, pode ser que a taxa Selic influencie mais, né? Empresas menores que têm construção com valor agregado menor. Mas grandes empresas, elas não costumam ser tão influenciadas assim. A gente pode pegar aqui, por exemplo, os indicadores fundamentalistas. É uma empresa que, com essa ciclicidade, vem entregando quase 5% em dividend yield, negociando um PL abaixo de 10, um EV/EBITDA ok, um pouquinho esticado, mas a empresa tem uma dívida baixa, ela tem um ROI acima da nossa taxa Selic, ela tem uma margem bastante interessante, 17%, para o segmento de imobiliário, é uma taxa bem ok, né? Então a gente pode perceber que aqui a gente viu que a diferença, há sim uma diferença muito discreta nesse cenário, mas o modelo de negócio da empresa vai impactar diretamente nos seus lucros e nas suas receitas. Se a gente tem uma diminuição da taxa Selic rápida, não necessariamente essas empresas vão performar positivamente, inclusive do segmento de educação que a gente viu que vem dando prejuízo ao longo dos anos. Então, cabe a você ficar um pouco mais atento sobre as notícias e não sair comprando qualquer coisa refém do aumento ou da diminuição da taxa Selic, tá, pessoal? Então é isso que eu queria trazer pra gente aqui, a gente analisar um pouquinho com mais critério e conhecer mais as empresas, mais o modelo de negócio, o modelo de gestão, do que ficar refém de taxa de juros. Vai te fazer um investidor mais ciente e capaz de tomar as próprias decisões, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia um tema diferente, bacana, novidades do mercado pra gente ficar esperto aqui, tá? Não esqueça, deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou dessa análise. É para trazer mais conteúdos assim? É para mudar um pouquinho? O que você tá aí desejando assistir? Também é importante saber a sua opinião, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.